Paulo é um sujeito absolutamente fantástico, porque para esse documento que nós conhecemos como Novo Testamento, há três Paulos. Isso é o curioso. Há o Paulo das cartas autênticas, ou seja, que ele mesmo escreve, né, são 7 no total, por volta dos anos 40, 50. Há um segundo Paulo, que é aquele desenhado por o que nós chamamos de deuteropaulinas ou pseudopaulinas. São cartas produzidas que são atribuídas a Paulo, são 6 no total, que são atribuídas a ele como argumento de autoridade, mas que não passaram pela mão de Paulo. Isso você consegue diferenciar bem pela crítica literária, enfim, por uma série de critérios você sabe que não é de Paulo. E há um terceiro Paulo, esse Paulo presente em Atos. Esse Paulo que é construído em Atos, ele é diferente de qualquer um que foi trabalhado nessa documentação neotestamentária. Quem é o Paulo de Atos e o que significa essa Paulo de diferença? Atos é um mago, é um poderosíssimo mago. É aquele que cura, é aquele que faz coisas miraculosas. Paulo, por exemplo, chega no Chipre. Ao chegar no Chipre, ele vai conversar com o procônsul. E esse procônsul tem um mago a serviço dele, que é o seu conselheiro, que fala das suas experiências religiosas, políticas. E Paulo, ao conversar com esse procônsul, ele está falando sobre a ideia de se conceber um Jesus como de fato sendo uma figura interessante para se pensar uma experiência religiosa. E o mago intervém. Sentindo que o seu prestígio está em jogo, intervém. Paulo para de conversar com o procônsul, fixa o olhar no mago e esse mago fica cego. Absolutamente cego. Esse Paulo é o mesmo... Você acredita nisso, como pessoa? Como você pessoa, acredita nisso? Eu, sujeito. É você, isso, sujeito. Essa é uma criação literária de Lucas, atribuído a Lucas, esse texto é anônimo, mas é atribuído a Lucas. É uma criação literária porque nessa bacia mediterrânica, de fala grega, que conhece a literatura, esse autor conhece a literatura grega, e ele quer contar uma história do que vem a ser esse movimento cristão. Esse autor de Atos está já no 2º século. Então ele quer contar, construir heróis nessa narrativa de Atos. E ao construir isso, há a necessidade de se vincular esse elemento mágico, esse elemento fantástico na pessoa de Paulo. Isso dá credibilidade. Seria mais ou menos o que o Walt Disney fez com Peter Pan, por exemplo. Guardado as proporções, é um processo de fantasioso, de mágico, de maravilhoso, aquilo que excede o entendimento. Paulo tem esse poder, é o chamado homem divino, que igual a ele, como Atos construiu, tem tantos outros deuses e tantos outros imperadores, inclusive, que são lidos como homens divinos, que têm dentro de si uma natureza divina, e essa natureza divina faz com que eles sejam dignos de crédito, de valor.